que eu me lembro assim, o que eu lembro de mim era que eu tinha uma impressão que eu tinha uns 10, 12 anos. E eu peguei a flauta doce, botei lá aquele papelzinho cheio de bolinha preta e branca e fiquei lá posicionando os dedos e conhecendo os furinhos, os sons, apertando, desapertando. E eu lembro que eu fui decorando as músicas, assim, né? Isso me ajudou a despertar as referências, né? Assim, as notas relativas, né? De subir as quintas, as sextas, de daqui para cá dar um salto, daqui para cá dar outro salto. As relativas eu comecei a pegar ali sem perceber que era isso que eu estava fazendo. Porque depois que eu comecei a decorar as músicas, eu comecei a tentar tirar as músicas. E aí eu comecei a perceber, nossa, tá faltando nota nessa flauta. As notas que eu não sabia fazer, né? Então eu ia fazer uma nota, de repente, opa, cadê essa nota aqui? Aí minha cabeça já sabia qual era a nota. Eu procurava na flauta e não achava, porque eu não sabia fazer as posições todas. Eu tinha aprendido o básico. Mente, mas não conseguia reproduzir. Eu lembro do desespero de falar, nossa, tá faltando nota aqui. E eu não tinha nenhum livro, ninguém para me ensinar que tipo de posição de mãos eu tinha que fazer para aquela nota aparecer. E aquilo me incomodava. Eu falei, caramba, eu não consigo. Eu ia tirando as canções, aí eu comecei a perceber o tom, porque eu começava num tom, aí não achava a nota, mudava para um outro tom, às vezes achava a nota no outro tom. Então eu começava em determinada posição da flauta doce, não conseguia, continuava em outra. Ah, começando daqui dá certo, daqui não dá, daqui falta alguma coisa. Então essa percepção de notas, de relativas e tudo foi ali. Mas aí minha mãe resolveu me colocar para fazer aula de violão. Eu fiz uma aula de violão e não gostei. Falei, não quero, não gostei, tem que ficar se dedicando muito, ficar ali todo dia tocando, preguiça falou mais alto. E aí foi. Quando eu me tornei militar e fui para essa escola, eu já escrevia poesias. Na escola, antes de eu me tornar militar, eu já escrevia poesias, era uma coisa de uma brincadeira de criança. Eu preciso falar da escrita porque a minha relação com a música é muito com o texto. Então, antes de eu ir para a aeronáutica, eu chuto lá para os meus 14, 15 anos, eu já escrevia, porque havia na época, eu estou falando de 1985, 1986, entregando aqui minha idade. Eu tinha, na época, uma brincadeira assim, entre as crianças, a gente adolescente ali, que era, as meninas tinham uns diários, aí falava para a gente assim, escreve aqui alguma coisa para mim. E aí eu cismei que eu queria escrever alguma coisa mais romântica, mais poética. E eu não tinha bagagem para isso, assim, aparente. E aí eu comecei a pegar os livros do meu pai de poesia, Drummond, Manuel Bandeira. E aí eu comecei a tentar repetir ou copiar algumas coisas. Eu lembro que as primeiras coisas que eu escrevi era quase que uma coxa de retalho. Uma frase do Drummond com uma frase do Bandeira. Não encaixou direito. Eu mudava um pouquinho daqui, mudava um pouquinho dali para encaixar. E assinava, assim, brincando, como se fosse uma mistura... Carlos Bandeira, Drummond, sabe?